Paz do Senhor Jesus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, toda hora que for ver esse vídeo, pois para mim é motivo de alegria estar aqui por esse canal do YouTube para levar sempre uma palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Muitas vezes, pessoal, isso vai servir para os crentes, né? Inclusive para mim, para a minha vida. Muitas vezes a gente estranha a dura prova que vem na nossa vida, né? A aprovação. Glória a Deus. Mas a aprovação em Deus, ela produz fé, ela produz esperança. Glória a Jesus. Né? Porque o inimigo, ele pode até se levantar contra a nossa vida, contra a minha vida, contra a tua vida, mas ele não prevalece. Por quê? Porque quem está conosco é o Todo-Poderoso, é o Jeová Rafá. Glória a Jesus por isso. E se você está passando por crises, por tribulação, por perseguição, se você é crente fiel ao Senhor Jesus, se alegre com isso. Pois a palavra de Deus diz que a tribulação, ela gera esperança na nossa vida. Glória a Deus por isso. Né? Muitas vezes, pessoal, na minha caminhada cristã não é fácil. Né? Já passei por muitas coisas, já pensei em desistir, já pensei em parar, já disse a Jesus que não ia mais. Glória a Deus por isso, eu sei, né? Eu tenho certeza que na sua vida também não é diferente. Mas eu quero te dizer, não desiste. Não desiste, porque o Senhor Jesus morreu na cruz por mim e por você. Tem hora que conselho não adianta de ninguém, mas o Senhor Jesus, ele chega com providência na minha e na tua vida. Glória a Deus. Quando a gente começa a pensar o sacrifício na cruz que o nosso Deus fez, né, ele era santo. Glória a Deus. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele morreu por mim e morreu por você. Então vale a pena a gente ser fiel a Deus. E eu quero deixar aqui uns versículos bíblicos que se encontram no livro de Romanos, capítulo 5. Você que tem sua Bíblia em casa, pode abrir em Romanos, capítulo 5. Eu vou ler só alguns versículos, porque o tempo não dá para ir mais além. Mas você pode ler o capítulo 5 todinho, até o versículo 21. É muito bom para a nossa edificação. Glória a Deus por isso. Romanos capítulo 5, que diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, pois nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas... Olha aí, pessoal. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, olha aí, a paciência. A tribulação produz a paciência. E a paciência é a experiência. E a experiência, a esperança. Glória a Deus por isso. Como é glorioso a Bíblia, né? A palavra do Senhor Jesus. Muitas vezes a gente não quer passar por tribulação, mas aqui diz que as tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência. Pois é, a tribulação produz a paciência, porque se nós estamos em Cristo e a tribulação chega, a gente vai ali gerar paciência, a gente vai buscar mais a Deus. Glória a Deus. E a paciência, a esperança. Quer dizer, a paciência, né, vem de quê? Da tribulação. Então a tribulação você passou, ela vai gerar esperança. Você vai ficar cada vez mais fortalecido no Senhor Jesus. E a esperança e a paciência, esperança. Glória a Deus. Então a gente vai ficar com mais esperança em quem? No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada dia que passa, a gente tem que estar firme no nosso Deus, né? Glória a Deus por isso. E o 5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, esse derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda éramos, morreu o seu tempo
pelos ímpios. Glória a Deus. Então Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você. Então para que desistir, né? Não é fácil, não é fácil. Tem hora que realmente a gente pensa mesmo em desistir, né? Porque a gente falar que é mil maravilhas não é, mas a palavra de Deus, né? Que a tribulação gera paciência, paciência gera experiência. Glória a Deus por isso, né? Então, tudo que a gente passa, né? A palavra de Deus diz que é para a glória de Deus, né? Muitas vezes se levanta tempestade na nossa vida que a gente não quer que se levante, mas é necessário para que a gente conheça o nosso Deus, para que a gente, eu e você, dependa mais e mais de Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque a nossa fé tem que estar firmada em Jesus. Se não tiver firmada em Jesus, a gente cai. Glória a Deus, porque muitas vezes, né, a gente as pessoas do mundo aí que não tem o Espírito Santo, passa pela tribulação, totalmente destruído. Glória a Deus, mas nós que estamos em Cristo Jesus, essa palavra ela gera, né, como diz aqui, pela qual também temos entrado pela fé, e esta graça na qual estamos firmes. Aí, na graça em qual estamos firmes, quem? Em Jesus Cristo. E nos gloriamos a esperança da glória de Deus. Glória a Deus. Então a nossa esperança, ela está em Cristo Jesus. Eu quero te dizer, né, se eu pudesse, pessoal, ficar mais tempo, eu ia deixar aqui mais versículos maravilhosos da parte do Senhor Jesus, mas infelizmente eu não estou podendo entrar ao vivo ainda, mas o vídeo tem que ser limitado. Mas que o Senhor Jesus possa vos abençoar grandemente, a mim, a minha casa e também a você e a sua casa e toda nossa família, né? E não estranhe pelas tribulações, mas se alegre em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Busque ao Senhor Jesus, porque Ele chega com socorro, como diz o Salmo, que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso Deus. Por isso que vale a pena a gente ser fiel a Deus, né? Porque Ele nos ajuda nas horas mais difíceis, naquelas horas a qual ninguém vê, ninguém sabe, glória a Deus, o que está passando dentro de você. Mas a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele sonda o nosso coração com gemidos inexprimíveis, glória a Deus. Ele sabe a intenção, Ele sabe o que vai gerar, porque Ele é santo e misericordioso, né? Que nós possamos permanecer diante de Deus, servindo a Ele com sinceridade, glória a Deus. E você ainda que não aceitou esse Deus grande, aceite como seu Salvador, porque vale a pena a gente estar com Cristo e viver com Ele. Glória a Deus, que o Senhor Jesus vos abençoe grandemente.